Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. No vídeo de hoje vou estar narrando o capítulo de número 59, Escândalo Final. Então, se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa o like logo no início desse vídeo e se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? Então, sem demoras, vamos ao vídeo. Você, Shaozan, será desligado totalmente da ordem dos irmãos da Sagrada Face. O processo é algo burocrático. Levará 3 meses até seu nome ser desligado diante do reconhecimento papal. Enquanto isso, o senhor será afastado dos afazeres clerical. Poderá continuar conosco no convento, mas não poderá mais estar na clausura. A partir de hoje, será chamado de Shaozan e ficará no seu antigo quarto. Neste momento, seus pertences estão sendo empacotados, sendo que não precisará você voltar à sua cela. Pode seguir para o seu quarto e você continuará com o cargo de professor desse instituto. Quando sair os documentos, poderá ir embora. Uma dor invadiu o peito de Shaozan. Era tão injusto daquilo o que estava acontecendo, e ele não podia provar sua inocência, pois ele sabia que a enfermeira poderia chantageá-lo e tentar mais algo sujo e até envolver Yang-Bu. Ele não queria prejudicar ele. Ele não entendeu por que Padre Amabilis tinha chamado ele, mas talvez poderia desconfiar de algo. Talvez, então, ele achou melhor obedecer calado, mesmo que dentro de si ele era vítima daquela mulher. Ele precisava ver Ibo, falar com ele. Pensava na dor que Ibo se estava sentindo. Pensamentos de Ibo. O irmão Liu Hai estava do lado de Yang-Bo, que chorava decepcionado. Por que, Shao? Eu não entendo. Pode chorar, Ibo. Chora, bota tudo pra fora. Não fale nada. Eu tô aqui, meu amigo. Ibo não aguentou e desabou em chorar, abraçado a seu amigo, seu único e verdadeiro amigo, confessor. Chorava, tremia, em pensar que Shao o enganou. Ibo chorava caído nos braços do amigo, o apertando como se a dor em seu coração fosse lanças pontudas. Parecia mentira o que estava acontecendo. Sentia que algo estava por vir. Quando viu pela primeira vez aquela mulher, até pensou que ela estava dando em cima dele. O provocava. Mas seria tudo o plano dela? Ele não queria acreditar que Shaozan tinha feito algo assim. Ele queria acreditar que era coisa daquela mulher. Mas ao mesmo tempo, ele estava em dúvida, porque Xiao tinha uma boa relação com ela, até a defendia quando ele falava que ela era muito espalhafatosa, sedutora. E Bo pediu que Liu Hai deixasse ele sozinho. Então, ele foi até o templo abandonado, entrou e ficou lembrando das noites de amor e se ajoelhou chorando. Shaozan estava sem rumo, desnorteado. Não encontrava maneiras de explicar que ele não era o pai daquela criança. Até pensou no teste de DNA, mas demoraria muito, e ele não queria prejudicar Ibo. Ele sentia em seu coração que Agatha poderia fazer algo contra eles. Se ela foi capaz de uma mentira como essa, ela seria capaz de tudo para separar eles. O que ela pretendia, afinal, em querer destruir sua vida? Ele desejava ver Ibo explicar para ele que ela estava mentindo. Pensamentos de Shaozan. Eu precisava falar com ele. Mesmo que o padre me proibiu de entrar dentro da clausura, eu não queria saber. Eu ia falar com ele. Eu tinha 3 meses para provar minha inocência. Eu ia fazer de tudo para que eles acreditassem em mim. Quando cheguei perto das portas que levavam à clausura, encontro Dona Kate e a Agatha acariciando a enorme barriga, olhando para mim. Dona Kate, por vez, me olhou com desprezo. Muito obrigada, Dona Kate. Me deixa sós com meu futuro marido. Eu estou bem. Eu olhei para ela cheio de raiva, cínica, manipuladora. O que ela queria de mim? Ela me encarava com um sorriso acariciando a barriga e disse: Olha, Xiao, como nosso filho está crescendo. Eu estou de 8 meses. Você é diabólica, Agatha. Sabe que esse filho não é meu. O que você pretende com isso? O que eu fiz para você para querer destruir minha vida? Me prejudicar de uma forma tão baixa? Ela olhou para mim como se minhas palavras não fizessem nenhum efeito. Eu ainda tinha esperança de ela dizer toda a verdade.
Não quero te prejudicar, eu te amo demais. Não seria capaz de te machucar, meu amor. Você está completamente louca. Eu nunca te vi, nunca fizemos amor. Como você pode afirmar que esse filho é meu? Mas eu te conheço muito bem, Xiao. Você talvez não se lembre de mim há 4 anos atrás, mas nunca vou esquecer quando te vi pela primeira vez. Não tinha como conversar com ela. Via nos olhos dela a loucura e o olhar manipuladora. Eu não queria mais estar na presença dela e saí deixando ela falando sozinha. Pensamentos de Ibo. No dia seguinte, eu acabei dormindo no templo e acordei atrasado para as orações. Saí do templo e fui em direção à capela. Quando cheguei, Padre Amabis estava presidindo a missa entre os irmãos. Pedi licença e me desculpei pelo meu atraso. Fui me sentar no meu lugar de sempre. O meu coração gelou quando vi a cadeira onde Xiaozan sentava, vazia. Liu Hai olhava para mim e eu estava quase acabando as orações, quando todos os irmãos estavam saindo para o café da manhã. Infelizmente, a notícia, as fofocas sobre a gravidez de Agatha correu por todo o instituto. Todos os frades cochichavam falando a respeito, mesmo depois que o padre-geral pediu que desse esse assunto por encerrado. Olhava a mesa onde estavam os irmãos tomando café e ver o lugar de Xiaozan vazio doía meu coração. Minha vontade era de ir até a ele, abraçar, fugir. Não sei mais eu queria vê-lo e escutá-lo. Mas eu era orgulhoso. Eu me sentia traído, enganado. Eu queria só chorar e não sair mais da minha cela. Ao terminar o café da manhã, Padre Amabilis pediu que eu seguisse ele até o escritório, pois ele precisava falar comigo. Entramos na sala, me sentei de frente para ele, esperando ele falar. Padre Bo, aceita uma xícara de café? Sim, Padre Amabilis, obrigado. Padre Amabilis me serviu o café, depois pegou uma pasta e colocou em frente à mesa. Percebi que havia uma foto 3x4 de Xiaozan. Bom, Padre Bo, como o senhor é o mestre de formação do Padre Xiaozan, tenho que lhe informar que ele vai ser desligado do nosso instituto daqui a 3 meses. Você será responsável pelo desligamento e faremos a reunião entre os superiores, junto do arcebispo, o mais rápido possível. Fiquei em choque com o padre tinha me falado. Eu seria o responsável pelo desligamento de Xiao como padre da Sagrada Face. Eu não queria fazer isso. Eu tinha recebido essa tarefa há 1 ano atrás, esse ofício. Tinha me esquecido que os mestres de juniores tinham essa missão também. Caso o irmão viesse ofender, e pecados graves contra a obediência perfeita e casos de assassinatos, ele tinha que fazê-lo. Eu devo lhe informar que vou ficar aqui na China até o processo do desligamento dele dar por encerrado. Até lá, estarei ajudando vocês aqui. Sim, Padre Amabilis, como o senhor preferir. Posso me retirar? Saí do escritório arrasado e não queria ter que fazer isso. E o que eu mais temia estava acontecendo. Eu ia perder o Xiaozan para sempre. Aquela mulher desgraçada conseguiu o que queria. Arruinou a vida de Xiaozan e a minha também. Quando segui para a cozinha dos funcionários, dou de encontro com ela. Padre Bo, mil desculpas. Eu machuquei? Não, estou bem. Preciso ir, senhorita Agatha. Calma, padre. Não vai me dar os parabéns? Eu vou ser mãe. Não está feliz pelo seu amante? E aí, coelhinhos? O que vocês acharam do capítulo de hoje? Ai, que rápida essa Agatha, não é mesmo? Ela querendo provocar, né? O Ibo e o Xiaozan ao mesmo tempo, né? Meu, como ela foi baixa, não é mesmo? Bom, então não acabou por aqui ainda. Como eu falei, né? Nos capítulos anteriores está acabando a fanfic O Noviço. Depois dessa fanfic, né? Eu vou dar continuidade ao Segredo Versus Online, né? Que seria a original. Não é fanfic, é uma história mesmo, e-book áudio, né? E vou estar falando também de alguma outra fanfic, tá? Mas dessa vez eu não sei se eu vou fazer do Xiaozan ou vou fazer de outros atores, tá bom? Então, muito obrigada, né, por você estar aqui comigo. Estou muito contente porque chegamos aí a novos 239 novos coelhinhos. Então vamos chegar à meta aí de 500 coelhinhos, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo capítulo, tá? Muito obrigada. Tchau!